no Pentecostes, se aquilo era dali mais para frente ou aquilo era findado lá mesmo, aqueles dons espirituais. Sim. Qual que é a tua leitura sobre aquilo? Eu entendo que a pergunta para mim é outra, que tem a ver com a questão da revelação. Deus se revela, Deus se mostra, Deus fala conosco. No Antigo Testamento, ele falava através de sonhos, visões, profetas, aparições, teofanias, como a sarça ardente, por exemplo, o anjo do Senhor. Certo. Uma vez que Cristo veio e foi a fala final de Deus, porque diz lá a carta aos Hebreus, tendo Deus outrora falado muitas vezes aos nossos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo seu Filho. Então, Cristo é a fala final, última, decisiva de Deus. Não é? Porque é ele mesmo que veio. Para que sinais se já está ele próprio? Então, a partir da vinda de Cristo e do registro dessa vinda, que são os livros do Novo Testamento, a necessidade de milagres e de revelações e visões cai drasticamente. Uma vez que eu creio que o que Deus tinha para me dizer, ele já disse, e isso está escrito na Bíblia, eu não vivo na expectativa de acordar de noite tendo uma visão, um sonho, uma revelação ou um anjo vindo falar comigo. Deus pode fazer isso hoje? Pode, ele é Deus, ele faz o que ele quiser. Mas não creio que essa é a expectativa que nós devemos ter. Mas os irmãos da Pentecostais, eles entendem, eles falam, narram experiências a respeito disso aí, e eu não sou de... Eu até peço aos irmãos da Assembleia, quando eles vêm me contar algumas experiências, de rapaz, não conte não. Por quê? Porque eles vêm pedir a minha opinião, né? Tá. E às vezes eu vou ser um pouco crítico. Mais cético, né? E eu vou perder o amigo, né? Então, eu prefiro... Eu tenho muitos amigos da Assembleia de Deus e de outras igrejas pentecostais. Sou convidado para pregar. Procuro sempre ser educado, né? Estou na casa dos outros e não falo esses distintivos, né, que acabam ofendendo ou que são pontos polêmicos, né? Porque eu considero os pentecostais como dentro do cristianismo histórico, porque eles afirmam todas aquelas coisas. Só diferencia. A diferença é a questão dos dons espirituais, que, ao meu ver, não afeta a questão central do Evangelho. Mas então, a questão dos dons... Voltando. É do Pentecostes. A minha pergunta a minha resposta é, todos os dons relacionados com revelação, para mim, eles cessaram. Porque Deus já falou. Não tem mais o que ser revelado? Não. Deus não tem nada novo para nos dizer. O que Deus queria dizer, ele já disse. O que Deus faz é me guiar na minha vida. Então, no dia a dia, pela providência dele. Por exemplo, você muito gentilmente me convidou para participar do seu programa. Eu orei muito a Deus. Eu perguntei a Deus, o que é que eu devo ir ou não devo ir? Então, casou uma oportunidade de que eu estava vindo a São Paulo para uma conferência, né? Participar, aliás, de um evento que vai acontecer amanhã, e que tinha um amigo que inclusive está aqui nos estúdios conosco, é o nosso amigo Uriel Ferreira, que está ali. Ele vinha também. Então, e foi num horário, foi num buraco da minha agenda. Certo. Que eu estou voltando de uma viagem de Israel, Itália, tudo isso aí. Itália não, perdão, Roma, Grécia e tudo. E eu disse, pronto. As circunstâncias mostraram que era favorável isso aí. Então, Deus continua me guiando. Não é uma revelação de um futuro para a humanidade, é uma coisa muito pessoal. Isso. Então, Deus já disse o que é que vai acontecer no futuro, o que é que vai acontecer com as pessoas, de que maneira isso vai acontecer. Então, tudo que tem a ver com a história da redenção já foi revelado. Está na Bíblia. Então, não resta revelação. Então, todos os dons relacionados com revelação, como, por exemplo, os profetas e os apóstolos, cessaram com a vinda dele. Com a vinda dele. Agora, eu creio, Deus pode dar o dom de línguas, que não é revelatório. Qual é a função do dom das línguas? Biblicamente falando, é exaltar e louvar a Deus num idioma que você nunca aprendeu. E o milagre está nisso. Entendi. Tá? O milagre está nisso. De repente, mas ele é pessoal, é para mim? Ou é para ele pode ser exercido em comunidade, desde que siga a regra de 1 Coríntios capítulo 14. 2 pessoas, no máximo 3,
em sequência e tem que ter intérprete. São as 4 regras. O intérprete faz o quê? Ele interpreta aquilo que você falou. Vamos supor. Mas isso não é uma revelação também? É uma revelação não do plano de Deus ou do que é que Deus vai fazer ou deixar de fazer, mas daquilo que foi dito. É distinto. É uma tradução. Seria uma tradução. A capacidade de você traduzir. Quando eu digo que ele não é revelacional, eu quero dizer que o dom de línguas, eu estou dizendo que através das línguas, Deus não está revelando nenhuma etapa nova do plano dele. Entendi. E da mesma coisa, profecia. Profecia... hoje eu não creio que hoje exista profeta como o profeta Isaías, o profeta Daniel, como o apóstolo João, que nos deu o livro de Apocalipse lá na ilha de Patmos. Eu não creio que haja mais isso hoje. Não tem necessidade. Não creio. Essa língua seria a língua dos anjos? É uma língua espiritual? Não. O que é? São idiomas humanos falados por alguém que não conhece. Se eu de repente aqui começasse a louvar a Deus em mandarim. Entendi. E aí, de repente, você entendeu e trazia, olha, ele acabou de dizer isso aqui. Entendi. Então, alguns acham que é língua de anjos por conta de uma interpretação equivocada de 1 Coríntios capítulo 13, aquele famoso capítulo do amor, onde Paulo diz: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se eu não tivesse amor, nada seria. Mas ali ele está colocando na condicional. Ele está dizendo, ainda que, não quer dizer que ele fala. Está dizendo que ainda que falasse, o amor ainda seria maior. Então, quando ele diz, ainda que eu falasse a língua dos anjos, não quer dizer que é possível falar a língua dos anjos. Está dizendo que ainda que ele falasse, o amor ainda seria maior. Entendi. Então, ali não está dizendo que a gente fala a língua de anjos. É importante ler no contexto, né?